Olá, para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e o nosso canal no YouTube. Eu sou Lorena Lafraia e começa agora mais um Fora dos Autos, um programa feito para você que aprecia e defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos que o Poder Judiciário tem tomado. Antes de começarmos, preste muita atenção no que eu vou dizer. Nas últimas semanas, a gente disponibilizou um link aqui na descrição do vídeo em que você assina a Gazeta do Povo e ganha de brinde o livro 51 Leis Absurdas do Brasil que você não conhecia, do autor André Costa. Pois bem, aproveite porque a gente tem poucos exemplares em estoque e, como a gente sempre fala aqui no Fora dos Autos, semanalmente sobre leis e decisões judiciais no mínimo estranhas, olha, essa obra vai deixar você de cabelo em pé. Então clica no link e aproveite para curtir esse vídeo e seguir a Gazeta do Povo no YouTube para a gente alcançar ainda mais pessoas, tá bom? Bom, aqui ao meu lado, virtualmente, estão os nossos convidados, o deputado Deltan Dallagnol, os advogados Fabiana Barroso e Emerson Grigoletti. Muito bem-vindos. Bom, e hoje a gente começa o programa comentando a notícia de que os advogados de defesa do ex-deputado Daniel Silveira devem entrar com uma ação no STF para pedir a revisão da condenação do ex-congressista. A decisão foi anunciada um dia após a formação de maioria no plenário do STF, considerando inconstitucional o indulto concedido ao parlamentar em 2022 pelo então presidente Jair Bolsonaro. Bom, no dia 22 de abril, o nosso editorial da Gazeta do Povo foi justamente sobre esse assunto. E eu queria ler aqui um trechinho e vou pedir para vocês comentarem. Abre aspas. Há muitos que não estão dando a dimensão correta à condenação de Silveira, tampouco entendendo o risco que ela comporta, seja por ignorar de boa fé todas as nuances da discussão, seja porque o punido é alguém que está do outro lado da disputa política. Deltan, explica para a gente quais são os riscos que a condenação de Silveira comporta. Os riscos são os riscos de uma quebra de institucionalidade para julgar um caso conforme a capa do processo e conforme quem é a vítima. O Supremo Tribunal Federal, nesse caso, julgou alguém que ofendeu de um modo célere, mais rápido do que os casos da própria mega corrupção da Lava Jato, de um modo atropelado e impondo uma pena maior do que aquelas penas impostas no próprio mensalão aos autores centrais do esquema, que desviaram mais de 100 milhões de reais. Ou seja, foi uma pena desproporcional, tomando por ponto de partida os próprios casos que o Supremo Tribunal Federal julgou ao longo da história, ou seja, não se trata da minha avaliação pessoal, estou simplesmente avaliando a condenação de Daniel Silveira diante dos precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal, e foi um caso muito célere, muito rápido, considerando os próprios precedentes do Supremo Tribunal Federal. Queria eu que o Supremo tivesse julgado os demais casos de grande corrupção política com a celeridade e com o rigor com que julgou Daniel Silveira. Então, a sensação, o sentimento que passa esse julgamento de Daniel Silveira foi o sentimento de um Supremo Tribunal Federal numa espécie de modo vingança, o que não é bom para a imagem da justiça, para a credibilidade das instituições. No dia seguinte à condenação, o presidente Bolsonaro indultou Daniel Silveira, e deixa eu fazer uma ressalva aqui importante. Eu não concordo com o que Daniel Silveira fez. Ele deveria ter sido afastado do legislativo por quebra de decoro parlamentar por uma decisão do parlamento. Agora, o julgamento, como aconteceu no Supremo Tribunal Federal, de uma forma que me parece atípica, tanto no tocante ao tempo, quanto no tocante à pena aplicada, como ainda no tocante ao atropelo de uma garantia essencial para o parlamento, para a função parlamentar, que é a imunidade parlamentar, me parece que foi bastante equivocado esse julgamento. E aí, no dia seguinte, o presidente da República indulta Daniel Silveira, perdoando os efeitos principais e acessórios da condenação. Aí teve um equívoco do presidente, que ele não pode, por indulto, perdoar os efeitos acessórios da condenação, como perdoar o efeito da inelegibilidade. Mas o ponto principal, ele pode sim, ele pode perdoar a condenação em si, a pena privativa de liberdade, a multa aplicada. Isso é prerrogativa do presidente da República. E aí o Supremo passou a julgar esse caso, julgar esse indulto individual concedido, essa graça individual, e julgar se ela foi ou não devida, se foi ou não constitucional. E, mais uma vez, tem precedentes do Supremo Tribunal sobre isso. Especificamente, tem um precedente do Supremo Tribunal Federal estabelecido no caso do indulto dado por Michel Temer
a grandes corruptos no Brasil. Teve um indulto dado em 2017 para o Michel Temer e o Ministério Público Federal, a meu ver corretamente, contestou aquele indulto, levou para o Supremo Tribunal Federal dizendo, olha, o Temer deu indulto de 4/5 da pena de corruptos, ou seja, 80% da pena estava sendo perdoada. E o argumento do Ministério Público Federal foi de que aquele perdão dado a uma generalidade de pessoas que se encontravam na mesma situação de condenados por corrupção, numa fração tão alta, esvaziava a função do legislador, esvaziava a função do judiciário e mais, deixava a sociedade desprotegida diante dos crimes de corrupção, porque a punição para ele estava sendo esvaziada. E contra o Ministério Público Federal, contra a nossa visão, contra a nossa posição, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o presidente da República tem um amplo poder discricionário ao conceder indulto. Eu destaquei alguns trechos aqui que eu gostaria de ler para vocês, por serem muito fortes, muito pertinentes para esse caso, para a gente tomar como padrão. E apliquem esses raciocínios para o caso do Daniel Silveira, tomando isso como precedente. Tá? Essa decisão foi na ação direta de inconstitucionalidade 5874 e o Supremo decidiu expressamente que, abre aspas, é prerrogativa do presidente da República conceder indultos sem que sofra interferências do judiciário. Vejam bem, vou repetir. O Supremo decidiu expressamente que é prerrogativa do presidente da República conceder indultos sem que sofra interferências do judiciário. Fecha aspas. Veja então o que disse o ministro Gilmar Mendes. Vou ler aqui. Abre aspas. O indulto é de competência do presidente e eventual juízo de reprovação política pode ser feito pela população nas futuras eleições. Fecha aspas. Vou seguir agora com uma outra frase do ministro Gilmar Mendes. Abre aspas. O presidente está submetido aos custos políticos da concessão de indulto. Há uma clara incongruência nos que defendem a limitação do indulto. Questiona-se a prerrogativa de dar maiores poderes ao presidente e aí ele quis criticar a Operação Lava Jato, mas não acrescente atividade acima da lei do Ministério Público, disse Gilmar Mendes, típico dele, a cara dele fala isso, fecha aspas. Vamos agora buscar o que disse o ministro Alexandre Moraes. Vou usar aspas deles aqui, vou ler, tá, gente? Abre aspas. Não compete ao Supremo Tribunal Federal reescrever um decreto de indulto, pois ou o presidente da República extrapolou o exercício da sua discricionariedade e, consequentemente, a norma é inconstitucional, ou, entre as várias opções constitucionalmente ilícitas, o presidente da República escolheu validamente uma delas e, consequentemente, essa opção válida não poderá ser substituída por uma escolha discricionária do Poder Judiciário, mesmo que possa parecer melhor, mais técnica ou mais justa. Ao Poder Judiciário também se impõe o império da Constituição Federal, e ele seguiu dizendo, abre aspas, não é possível indulto cuja finalidade seja atacar outro poder de Estado, atentar contra a independência do Poder Judiciário, nem é permitido conceder graça a quem... Desculpa, agora o que ele falou agora, tá? Desculpa, antes é o que ele falou antes, né? Ele falou, não, o poder de indulto é muito amplo, né? O Poder Judiciário sim, está debaixo da Constituição. Aí veja o que o Alexandre de Moraes falou agora em 2023, tá? Só para fazer a comparação. Agora o que ele disse em 2023? Não é possível indulto cuja finalidade seja atacar outro poder do Estado, atentar contra a independência do Poder Judiciário, nem é permitido conceder graça a quem age contra o Estado Democrático de Direito. Agora eu vou pegar Rosa Weber em 2018 e Rosa Weber em 2023, tá? Rosa Weber em 2018 disse, abre aspas, o presidente da República tem a prerrogativa de aprovar ou não a proposta de indulto nos termos em que confeccionada. Ainda remanesce com o chefe do Poder Executivo a liberdade decisória em aprovar ou não a proposta em conformidade com as finalidades que entende estarem justificadas. Em outras palavras, o acolhimento do argumento sustentado para a inconstitucionalidade do indulto de que seus termos promovem desigualdade no sistema jurídico penal ao retirar a eficácia das normas do direito penal editadas pelo Legislativo e aplicadas pelo Judiciário significa, em última ratio, a invalidade do próprio indulto, porque o uso dessa prerrogativa do Executivo sempre acarretará desigualdade e desequilíbrio do sistema punitivo. Ou seja, ela amparou o indulto dizendo o indulto é o poder do presidente da República e dá efetivamente um tratamento diferenciado. Agora veja o que ela colocou em 2023. Ela disse, abre aspas agora, julgando o Daniel Silveira, o indulto dele. A verdade é que o fim almejado com o decreto de indulto foi beneficiar um aliado político de primeira hora, legitimamente condenado pelo Supremo. Tal proceder, na realidade, revela uma faceta autoritária e descumpridora da Constituição Federal, pois faz prevalecer os interesses pessoais dos envolvidos em contraprestação, em contraposição ao interesse estatal. Bom, esse é o cenário, gente. O que aconteceu? Em 2018, o Supremo disse o poder de dar indulto é amplamente discricionário do presidente da República, contra a posição do Ministério Público Federal. Agora, em 2023, por coerência, e a minha visão é de que o Supremo ia seguir a decisão de 2018, mas me surpreendeu a decisão do Supremo,
de modo contrário àquilo que eles tinham decidido. Agora eles falaram, não, peraí, a gente pode sim entrar dentro do poder discricionário e avaliar se houve alguma inconstitucionalidade. Quais foram os argumentos do Supremo? Um argumento foi de que existiria desvio de finalidade. Mas espera aí, gente. O indulto coletivo é diferente do indulto individual. O que foi dado ao Daniel Silveira é o indulto individual, é uma graça. Uma graça sempre é algo individual, é adaptado para a situação de uma pessoa, diante de um clamor da sociedade, ainda que de uma parte da sociedade. Então, é normal que seja focado no indivíduo, diante das características individuais. Outro argumento usado pelo Supremo foi de que se existiria uma virtual impunidade para o entorno. Mas espera aí, foi um decreto de graça para um indivíduo, não foi para vários indivíduos. Outros investigados por rachadinha, por corrupção, pelo que foi, não foram agraciados com a graça. Então, me parece que esse argumento também não calha. A Carmen Lúcia disse que o indulto não pode ser um recado de impunidade à sociedade, de complacência com delitos. Ora, se era assim, isso se aplicava lá em 2018 em relação àquele indulto do Temer também. Outro argumento que usaram, viola a separação de poderes porque esvazia a pena. Peraí, mas indulto é assim mesmo, ele esvazia a pena. Aliás, foi isso que a gente contestou em 2018 e não foi acolhido. E ainda disse que isso, o indulto não poderia ser concedido porque o crime foi contra outros poderes, contra o judiciário. Mas peraí, nesse caso, se o judiciário está a vítima, ele que está numa situação de relativa suspeição para julgar tanto o próprio Daniel Silveira como para julgar esse próprio decreto de indulto, a constitucionalidade. Então, me causou sinceramente surpresa essa decisão do Supremo. Eu achei que eles iam seguir, por coerência, o presidente de 2018. Não seguiram, eles disseram que o decreto de indulto é inconstitucional, derrubaram, o que é uma decisão atípica, considerando o presidente do Supremo, que se soma às outras decisões atípicas adotadas na própria condenação do Daniel Silveira. E esse conjunto, a meu ver, acaba ferindo a imagem do próprio Poder Judiciário, a credibilidade da justiça, a imagem de imparcialidade que o Poder Judiciário deve ter no país. Bom, o advogado de Daniel Silveira, Paulo César Faria, em entrevista à CNN, disse o seguinte, abre aspas, vamos ingressar com revisão criminal para anular essa aberração parida pelo STF, repleta de ilegalidades, vícios, nulidades e outros atributos que invalidam a condenação. Se ainda houver lei nesse país e um resto de Constituição, tem que anular tudo. Fecha aspas. Fabiana, sua vez, comenta pra gente esse caso e, em especial, essa fala do advogado do Daniel Silveira. Bom, o doutor Paulo Faria tem enfrentado aí... primeiro, boa noite, Deltan, Lorena e Emerson, e a todos que estão nos assistindo, mas o doutor Paulo Faria tem enfrentado uma luta aí completamente desigual. Pelo que eu sei, existe uma série de petições ignoradas, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, nos autos das defesas, porque foram várias, né, em relação a Daniel Silveira, e a gente sabe muito bem o que ocorreu, né? Então, fica muito complicado. Agora, esse julgamento do Supremo, olha que a gente fica escandalizado com as novas decisões do Supremo, mas essa especificamente, embora o Deltan tenha feito bem minuciosamente toda a exemplificação do direito aí, o que é simples de se falar é o seguinte, a graça, o indulto e até a anistia, que são as três modalidades de do Estado, né, dar algum tipo de benefício para aqueles que foram condenados, né, o último resquício para corrigir abusos até do judiciário, é assim que diz a lei lá atrás. Isso vem também até da nossa época imperial, da história do mundo, as constituições têm esse tipo de mecanismo, que acaba fazendo, então, com que na época o rei tivesse essa última palavra, em época de absolutismo, né? Lembra que tinha isso aqui ou isso aqui, mas era para a vida ou para a morte. Mas isso foi um resquício. Então, no caso da graça especificamente, é preciso requerer. Então, entra com uma petição e o presidente, à época, vai lá e lê, ver se aquilo corrobora com os seus valores ou com algo que está destinado e acaba concedendo. Foi o caso do Daniel Silveira. E aí a gente já vê, por exemplo, alguns deputados, que eu acho ótimo, isso entraram já para falar da anulação ou fazer com que seja o mesmo pensamento ligado, por exemplo, ao José Dirceu. Já adianto que vão dizer que não, porque o José Dirceu foi na modalidade indulto, né, coletivo. Então, vai lá, coloca-se algo específico sobre aquela pena, o advogado olha e fala, olha, o meu cliente se encaixa nisso aqui. Agora, quem garante que aquele indulto não foi específico para alcançar
aqueles criminosos ou aquele criminoso específico. Eu falo criminoso porque no caso de Dirceu, ele foi condenado, sim. Então, e na época estava investigado também pela Operação Lava Jato. Então, o que a gente vê é completamente surreal, porque de um lado nós temos um homem que era parlamentar e, pelo que a gente sabe, não estava relativizado, né, não deveria estar. O artigo 53 tão falado da Constituição, né, quaisquer palavras. E aí a gente tem, de forma exorbitante, eu acabo concordando aqui com o Deltan em relação, se ele tivesse que sofrer algum tipo de sanção, deveria ser pela casa, como quebra de decoro, que muitos parlamentares, até nessa época aí conturbada, tiveram, né? A gente precisa lembrar que teve em câmaras municipais e também na Câmara Federal. Então, é para isso que serve também o próprio parlamento. Então, a gente vê colocando todos esses abusos acima do Congresso Nacional, acima das casas aí que tem sim, né, como legitimar algo dos seus, né, que são do Congresso, que pertence ao Congresso Nacional. A gente vê a cara de pau, desculpa falar isso, mas é a cara de pau da mudança dos argumentos desses ministros, que não é a primeira vez que muda para adaptar o contexto e deixar aquilo pela capa do processo, como disse o Deltan. Então, é claro que um advogado, Dr. Paulo Faria, ele pode até entrar com revisão criminal, mas a gente já sabe que nesse caso específico é muito difícil mudar, porque primeiro não tem a quem recorrer, não sei mais se o STF seria competente, aliás, eu acho que não é, para julgar para julgar o caso do Daniel Silveira, e a gente já sabe que existe um não tremendo para tudo que se refere a ele e a outras pessoas aí que estão nos mesmos moldes, né? Que para eles a lei vale, inclusive as leis que não existem. Então, eu fico extremamente triste porque já estão acabando com o instrumento HC, né? Habeas corpus, que é um remédio constitucional. E agora vai mais um, né? A graça constitucional feita, dada pelo presidente da República, não vale se o presidente foi, né, o presidente Bolsonaro. Emerson, comenta pra gente esse caso também e as suas expectativas em relação a esse pedido da defesa de Daniel Silveira. Sim, tudo bem? Boa noite, Lorena. Boa noite, Deltan. Boa noite, Fabiana. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Sempre um prazer estar aqui com vocês em mais um programa Fora dos Autos. Lorena, então, a situação, como sempre, delicada, né? Até aproveitando aí o gancho do que o Deltan e a doutora Fabiana disseram, né? É bem interessante a gente dar uma analisada nos pontos ali que foram apontados como justificativas para a cassação, né? Vamos dizer assim, desse indulto, né? Uma coisa que é bem interessante é que nos anos anteriores teve uma certa celeuma ali, inclusive entre o ex-presidente Bolsonaro e o ministro Barroso, acerca dessa questão do indulto que foi concedido lá pelo Zé Dirceu, né? O Bolsonaro falou assim, não fui eu que decidi a questão do indulto lá, né? Você que liberou o Zé Dirceu lá. E aí eu lembro que na época o ministro Barroso, ele fez inclusive uma postagem lá no Twitter falando o seguinte, um esclarecimento, quem concede indulto é o presidente da República. O judiciário apenas aplica o decreto presidencial. Nas execuções penais do mensalão, deferiu o benefício a todos que se adequaram aos requisitos. Ou seja, isso foi agora em 2021, né? Não sei o que houve uma mudança tão grande aí de paradigmas, né? Porque, no entender do ministro Barroso atualmente, ele ressaltou que é possível, sim, exercer o controle judicial de indulto em 2 casos, né? E aí ele indicou, abre aspas, violação ao princípio da separação de poderes e desvio da finalidade. Pergunta, essa própria decisão do Supremo de afrontar uma norma constitucional de eficácia plena, ou seja, que ela já está contida ali, simplesmente pode ser auto-aplicada, né, quando ela é aplicada pelo órgão competente, no caso, o presidente da República, a própria decisão do Supremo não seria uma afronta à separação de poderes? Porque existem os poderes estabelecidos na Constituição. Os poderes são conferidos ao Supremo, os poderes são conferidos, né, ao Legislativo e os poderes são conferidos ao Poder Executivo. Né? Só que a gente não tem observado isso. Né? Vários programas aqui a gente vem trazendo justamente isso.
né, que não está, né, ao meu sentir, né, e enfim, acho que a população, de forma geral, já percebeu isso, que não está havendo a tal harmonia e independência dos poderes, porque existe uma frequência de intervenção de um poder sobre o outro, né, e o Supremo, infelizmente, né, tem agido dessa maneira, né, inclusive interferindo, né, como, por exemplo, essa questão do indulto, né, que na verdade não é nem o indulto, né, o correto seria a graça, porque o indulto é coletivo e a graça é pessoal. Né? Então, trechos ali que inclusive foram ditos, né, pelo Deltan ali, o voto do ministro Alexandre, né, de Moraes. Não é possível indulto cuja finalidade seja atacar outro poder de Estado, atentar contra a independência do judiciário. Mas o judiciário pode ter essa independência de ir lá e atacar um instituto que é conferido, um poder que é conferido a outro poder. É isso, né? Ficou estranho. O ministro Fachin disse, né, que se o decreto de perdão não atende aos requisitos da moralidade e da finalidade, ele é inconstitucional. Bom, moralidade e finalidade, né, a gente viu esses dias atrás aí o André do Rep saindo pela porta da frente do Supremo. E mais recentemente liberaram até o helicóptero, né, dele lá que tinha sido apreendido. Então, assim, deixa um pouco, assim, acho que até a população percebe isso, né, o que está acontecendo no país, né. O ministro perdão, a Carmen Lúcia, né, a ministra Carmen Lúcia, opinou que o indulto não pode ser um recado à impunidade, à sociedade, à complacência de delitos, né, e aí eu repriso, inclusive, o que foi dito aqui, né, vários crimes absurdos aí, enfim, foram cometidos e, enfim, até anulados, reconhecida a prescrição, habeas corpus aí na base da canetada, né, enfim, e medidas muitas vezes ao mesmo tempo extremadas, como, por exemplo, os casos lá do dia 8, a gente já falou várias vezes ali, que não atendem aos requisitos legais, né? Então, assim, é bastante caótico isso, né? E eu tento, inclusive, um dos objetivos do programa é a gente tentar trazer mais informação do ponto de vista jurídico, mas o que a gente está enfrentando hoje na realidade, Lorena, é o seguinte, é muito difícil a gente debater algo jurídico quando é notório que não tem nada de jurídico aqui para discutir. Né? Se fosse jurídico, os corpos precedentes, aí, vários citados, tem vários outros aí citados pelo Deltan, indicam que esse indulto não poderia, né, essa graça não poderia ter sido revogada dessa maneira. Né? E eu, inclusive, em relação a essa questão dos acessórios, né, que são os efeitos ali da condenação, inclusive tenho um posicionamento completamente contrário ao que, inclusive, já foi estabelecido pelo TSE, se não me engano, tem uma norma que diz que o indulto, a graça, ela atingiria a pena, mas não atingiria os efeitos. Eu sou até contrário em relação a esse posicionamento, porque no direito vigora aquele princípio de que o acessório segue o principal. Se não tem o principal, em regra, não deveria ter o acessório. Né? E outra regrinha também que a gente usa bastante, né? Quem pode o mais, pode o menos. Se pode, inclusive, tirar a pena, por que tem que manter os efeitos? É uma coisa meio ilógica, né? Enfim, até pouco tempo atrás, esses princípios gerais do direito eram o que prevaleciam na legislação, eram o que prevaleciam nas ordens judiciais, mas a cada dia que passa, a gente vê cada vez mais um órgão que deveria ser extremamente técnico, né, se apoiando muitas vezes em questões políticas, escolhendo as pessoas que vão ser beneficiadas ou penalizadas pela lei, né, enfim, e me deixa muito temeroso, né? E eu acredito até que vai ser bem difícil reverter isso, né, mesmo com a questão da revisão criminal, etc. Né, óbvio que a defesa do Dr. Paulo, até mandar um grande abraço para o Dr. Paulo Faria, que é um grande amigo e defensor combativo ali, do Daniel Silveira, mas ficou uma situação absurda, né? Porque se fosse do ponto de vista jurídico, a análise, isso com certeza teria sido mantido. Foi bastante surpreendente, inclusive, esse tipo de situação. Né? Então, eu vejo poucas chances de ser revertido, de fato, né? Não pode, obviamente, a gente tem que esgotar todos os meios de defesa, mas eu acho muito difícil conseguir uma reversão ali, até porque não houve ali um julgamento jurídico, né? Mas um julgamento político, que é péssimo para a nossa Suprema Corte, né? Obrigada, Emerson. O nosso segundo tema de hoje, então, é a notícia de ontem de que o Telegram fez uma série de críticas ao projeto de lei 2630, o PL das fake news, através de mensagem disparada a seus usuários brasileiros. No comunicado do Telegram, na Gazeta do Povo, você pode ler na íntegra, mas vou resumir aqui para vocês. A empresa inicia afirmando que a democracia está sob ataque no Brasil e que o projeto de lei matará a internet moderna se for aprovado com a redação atual.
Diz também que, se aprovado, o PL das fake news pode inviabilizar a permanência de empresas como o Telegram no Brasil, sugerindo ainda que a medida também poderia afastar a operação do seu principal concorrente, o WhatsApp, no país. Deltan, quando a gente cita essas empresas, né, que estão se manifestando, o Google, o Telegram, e essa possibilidade de afastar a operação do WhatsApp, por exemplo, como o Telegram sugeriu nesse comunicado de ontem, talvez as consequências de uma possível aprovação desse projeto de lei fiquem mais palpáveis para o pessoal de casa, né, para quem talvez seja mais leigo no assunto. E a verdade é que tem muita gente que ainda não está entendendo a gravidade disso, né? Então, explica para a gente se na prática isso pode realmente acontecer. Lorena, as medidas que estão sendo adotadas contra essas empresas são medidas que estão em contraposição à lei e que acabam reforçando o medo que a gente tem de uma censura se impor no nosso país. Eu vou citar 8 razões pelas quais essa decisão está errada e vou ser bem sucinto. Em primeiro lugar, se o Supremo Tribunal Federal ou se qualquer órgão do Judiciário quisesse impor medidas como medida de multa, como medida de proibição de divulgação, isso é uma medida civil, não uma medida criminal. Ou seja, não é algo para ser adotado num inquérito, muito menos por um juiz, seria o caso aí pela polícia, não é algo a ser adotado no inquérito, e sim numa ação civil, quando, na verdade, o ministro Alexandre de Moraes adotou isso no inquérito, numa medida de investigação criminal. Em segundo lugar, essa é uma medida que você jamais pode adotar sem iniciativa da parte, sem que alguém peça. Se alguém tem essa pretensão de derrubar mensagens veiculadas pelo Telegram, pelo Facebook, pelo Meta, isso tem que ser algo que é levado perante o judiciário por um ator, seja Ministério Público numa ação civil pública, seja pessoas físicas, associações, o próprio governo representado pela AGU, mas jamais o próprio judiciário saindo da sua inércia, quebrando a inércia de ofício. Em terceiro lugar, ainda que existisse uma competência do Supremo Tribunal Federal criminal para isso, e ainda que ele pudesse agir sem provocação da parte, não tem competência do Supremo para isso, seria na primeira instância. Não tem nenhuma pessoa com foro privilegiado. A empresa Telegram, os donos do Telegram, os funcionários do Telegram, eles não têm foro privilegiado. Primeiro que nem tem crime para constituir um foro privilegiado. Mas se a gente fingisse que tem crime, se a gente fingisse que é uma medida criminal, se a gente fingisse que o juiz pode dar de ofício, a gente não tem a competência do Supremo Tribunal Federal nesse caso. Em quarto lugar, foi dado no inquérito, quando que tinha que ser numa ação civil e jamais no inquérito criminal. Em quinto lugar, essa medida dada, ela fere a liberdade de expressão de pessoa jurídica. Todos nós temos liberdade de expressão que tem 2 fundamentos. O primeiro fundamento é a expressão da dignidade humana, a expressão da personalidade, é um direito fundamental da pessoa natural, da pessoa física. O segundo fundamento é a liberdade de expressão é importante porque ela é um pilar da democracia, é importante que exista um livre debate de ideias. E com base nessas 2 ideias, muitas pessoas, nos Estados Unidos isso é pacífico, tem até o caso Citizens United, muito famoso, defendem a existência de uma liberdade de expressão de pessoa jurídica. E para mim faz todo sentido. Eu acredito que existe essa liberdade de expressão, que é algo que deve ser defendido. O Emerson vai poder falar mais sobre isso e nos trazer mais detalhes. Mas veja o seguinte, se a pessoa física tem essa liberdade de expressão, de poder falar livremente, uma empresa, uma pessoa jurídica, uma associação, nada mais é do que uma organização de pessoas físicas conjuntamente organizadas. Se elas, cada uma tem a liberdade de se expressar, essa associação de pessoas também deve ter a liberdade de se expressar, seja como uma igreja, seja como uma associação, seja como uma empresa. Além disso, empresas podem contribuir muito a partir do seu ponto de vista, a partir do seu conhecimento técnico, operacional, empresarial, para o debate público, para a democracia, para a livre filtragem das ideias, embate, crítica, para que a gente possa encontrar a partir de ponto e contraponto, síntese e os melhores caminhos para o país. Então, em quinto lugar, essa medida, essa determinação, essa ordem para que o Telegram derrubasse o conteúdo e colocasse um outro conteúdo no lugar, fere a liberdade de expressão de pessoa jurídica. Em sexto lugar, essa medida definida pelo Alexandre de Moraes, ela fere a isonomia, porque ele determinou isso em relação a uma mensageria, vamos colocar assim, grosso modo, uma rede social, porque a rede social colocou sua posição contra o PL das fake news, mas não impôs isso ao Grupo Globo, ao Grupo Record, ao Grupo SBT, a toda a grande imprensa que tem feito uma cobertura muito forte
e buscando empurrar e garantir a aprovação desse projeto, ainda que essas empresas elas tenham um conflito de interesse também, porque esse projeto das fake news vai remunerar as grandes empresas jornalísticas. Todos esses grupos eles vão ganhar economicamente com isso. E eles fizeram várias matérias, inclusive uma matéria do Fantástico, prévia à votação, não esse último domingo, do anterior, em que ficou lá uns 20 minutos falando dos riscos para adolescentes, para jovens, a partir daquele software Discord, aquela plataforma Discord, que nem ia ser regulado pelo PL, e ela não fez nenhuma ressalva, dizendo, no final disse, olha, por isso que é importante a discussão no Congresso desse projeto das fake news que vai ser votado, mas não fez nenhuma ressalva que aquilo não regulava tudo aquilo que eles trataram naquele conteúdo jornalístico, tudo aquilo que eles trataram naquela reportagem. Então, veja bem, o Alexandre de Moraes está mandando o Telegram derrubar um conteúdo por ser supostamente induzir em erro, quando você teve uma matéria num dos maiores veículos do Brasil que, em tese, induz em erro e não foi adotada nenhuma atitude. Então, me parece que ele está tomando parte na discussão, uma parte a partir do ponto de vista de que tem que existir a regulação, do que o PL tem que avançar. E agora, só fazendo um breve parênteses, tá, gente? Eu sou a favor da regulação de conteúdo ilícito, mas com garantir proteção para a liberdade de expressão, como existe na Europa, como existe em países desenvolvidos. O problema desse projeto é que, como ele veio para o Brasil, ele fere, ele viola, ele censura, ele fere a liberdade de expressão. Então, o que o ministro Alexandre de Moraes fez foi quebrar a isonomia. O pau que está descendo em Chico, desceu na Meta, Facebook, que desce no Telegram, não desce em Francisco, não desce nos grandes grupos de comunicação que têm interesse e que estão fazendo uma contraposição nem sempre de modo muito adequado, como aconteceu naquela reportagem, que trazia todo um contexto que não ia ser regulado pelo PL da fake news e foi associado como se fosse uma forma de proteger, a aprovação do PL fosse uma forma de proteger crianças, quando o PL não tratava daquela situação que era objeto da reportagem, que alguém poderia até dizer, olha, é uma fake news, mas, mais uma vez, isso não está sendo objeto de atenção. Em sétimo lugar, o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo é interferir no livre debate das ideias, no debate público, está direcionando, está favorecendo uma narrativa em detrimento de outra. E mais, quando ele mandou o Telegram derrubar a posição do Telegram em relação ao PL das fake news, ele determinou que o Telegram substituísse aquela posição por um outro texto. E se vocês forem ver o texto, deixa eu ver se eu consigo puxar o texto rápido aqui, ó. O texto é praticamente uma confissão de ilícito. Ele está violando aí, inclusive, uma garantia contra a autoincriminação. A gente pode discutir se essa garantia se aplica ou não para a pessoa jurídica, mas, no mínimo, quando o Telegram ele reconhece o ilícito, ele está sujeito a sanções cíveis por parte da sociedade. Alguém pode entrar com uma ação contra ele. Se quiser que eu leia. Oi? Eu quero, aqui, por favor. Olha, o texto exatamente do ministro Alexandre de Moraes. Determino, abre aspas, 1. A remoção, exclusão de todas as mensagens enviadas pela empresa Telegram acima referidas no prazo de 1 hora a contar da informação por vias eletrônicas do advogado ou representante legal da empresa, que será devidamente certificada nos autos. 2. O envio de nova mensagem aos mesmos destinatários no mesmo prazo acima determinam a seguinte redação. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, a empresa Telegram comunica: a mensagem anterior do Telegram caracterizou flagrante e ilícita desinformação, atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à democracia brasileira, pois fraudulentamente distorceu a discussão e os debates sobre a regulação dos provedores de redes sociais e de serviços de mensagens privadas, PL 2630, na tentativa de induzir, instigar os usuários e coagir os parlamentares. Fecha aspas, Alexandre de Moraes. Fábio, obrigado. Pessoal, prestem atenção na redação desse texto. E, mais uma vez, eu respeito o Supremo Tribunal Federal, respeito o ministro Alexandre de Moraes. Eu concordo que existe uma regulação de conteúdos ilícitos, mas não na forma de censura, não na forma de mudar ou de forçar alguém a dizer algo que a pessoa não quer dizer. Veja que o Telegram está sendo forçado a adotar uma opinião, a adotar uma tese que não é a dele. E mais, de modo altamente questionável, veja o texto que a Fábio leu por determinação do Supremo, a empresa Telegram comunica, dizendo que a mensagem anterior, que o Telegram divulgou, era uma flagrante e ilícita desinformação. Peraí, quem está julgando se isso é uma desinformação ou não? Teve contraditório? Teve ampla defesa para determinar o que é verdade? A gente está tendo um tribunal da verdade, é isso? Alguém que vai dizer o que é e não é verdade no nosso país? Lembre de Giordano Bruno, no século XVI, dizendo que a Terra não era o centro do universo sendo queimado vivo na fogueira.
A gente não quer um órgão estatal dizendo o que é e o que não é verdade, ainda mais sem ampla defesa, sem contraditório, sem o devido processo legal. E aí vem essa ordem determinando que o Telegram fale que o que ele disse era uma desinformação flagrante e ilícita, mas atentatória contra os poderes constituídos. Espera aí, gente, qual é o atentado contra os poderes constituídos? E ainda seguiu dizendo que o Telegram é obrigado a dizer que ele distorceu a discussão dos debates, na tentativa de induzir e instigar usuários a coagir parlamentares. Espera aí, como assim coagir parlamentares? Como se o cidadão, a pessoa que recebe informação, não tivesse um senso crítico de avaliar a informação, como se o brasileiro pudesse ser um títere nas mãos de uma rede social, de um Telegram, como se o brasileiro pudesse ser uma marionete. Quando as pessoas estão se informando nesse debate, elas têm acesso à informação, basta dar um Google, vai ter uma série de informações de empresas jornalísticas que são a favor do projeto, nada contra, respeito e visão discordante, mas eu discordo veementemente, de modo desinteressado, não vou ganhar como as empresas de jornalismo vão ganhar de um lado, nem como as redes sociais podem ganhar de outro. Desinteressado, a minha única preocupação é com a sociedade, com o povo e com a nossa garantia de poder seguir expressando as nossas ideias no debate público. Agora, quando você vê esse posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, essas decisões como essa, como as anteriores que mandaram colher o depoimento das redes sociais, agora de novo ele mandou colher o depoimento dos dirigentes do Telegram no Brasil, isso reforça a ideia, gente, de que se está tentando dominar a narrativa, de se está tentando impor uma narrativa, uma visão de mundo à sociedade. E isso reforça a ideia de que está se buscando censurar a liberdade de expressão da sociedade. Isso, a meu ver, até é um tiro no pé deles, porque quando eles fazem isso, eles estão deixando a gente com mais medo ainda, estão gerando um temor ainda maior na sociedade que venha a censura sobre nós. Quando, se eles querem regular conteúdo ilícito e não a livre circulação das ideias, opiniões e informação, isso tem que se dar no ambiente sem uma coação para que uma empresa ou quem quer que seja diga o contrário daquilo que ela acredita. Então, eu vejo, mais uma vez, que é um tiro no pé deles, porque eles estão dando um aperitivo, dando um gostinho do risco que a gente corre se um projeto de fake news for aprovado, sem o devido debate, sem a devida discussão, sem o devido aperfeiçoamento, sem ouvir a sociedade, sem ouvir os acadêmicos, estabelecendo um grande poder nas mãos do Estado para dizer o que as pessoas podem e não podem dizer no nosso país. Ao longo desse comunicado, o Telegram discorre sobre 4 pontos que apontam como preocupantes: concessão de poderes de censura ao governo, transferência de poderes judiciais aos aplicativos, criação de um sistema de vigilância permanente e desnecessariedade da medida. Fabiana, comenta um pouco para a gente esses pontos. O segundo ponto ali, principalmente, que fala sobre transferir poderes judiciais aos aplicativos. O que isso quer dizer? Bom, é difícil a gente entender até, né? Mas fica muito claro aqui que realmente, primeiro, essas plataformas, elas são serviços de mensagem mesmo, né? E o artigo 19, se eu não me engano, da lei do Marco Civil da internet, ele disciplinava isso. Então, vai virar editor. Eles não têm essa capacidade de edição, né? Então, a gente está vendo uma forçação de barra para tentar enquadrar as plataformas em algo que não existe. Eu concordo aí com o Deltan, concordo até com a visão de que tem que ser disciplinado, tem que ver os excessos, serem punidos, removidos, né? A gente vê constantemente, por exemplo, a gente sempre falou isso aqui, que existe sim nas plataformas, de uma forma geral, até um certo enaltecimento a crimes gravíssimos, como pedofilia e etc., e a gente sabe que, às vezes, a autoridade policial tem uma grande dificuldade de fazer a quebra, né, de sigilo telemático do crime organizado. Então, o Deltan, que já foi promotor no passado, sabe a dificuldade que é quando você solicita a um juiz, né, sem ser do Supremo, um juiz comum, pedindo, solicitando, e ainda com perigo da demora, porque o crime pode acontecer nas questões de corrupção e etc. Então, realmente, né, o que a gente está vendo aqui é uma censura absurda. E você me desculpa, Lorena, mas a sua segunda pergunta me falhou aqui, eu não consegui entender. Se puder repetir, eu te agradeço. Claro, foi sobre os pontos que o Telegram discorreu nesse comunicado de ontem, que ele apontou como preocupantes. Foram 4 pontos: concessão de poderes de censura ao governo, transferência de poderes judiciais aos aplicativos, criação de um sistema de vigilância permanente e desnecessariedade da medida.
E aí eu te O perguntei Telegram, pedi para você comentar os pontos. sim, o Telegram, ele acabou resumindo o que é mesmo, né? É verdade, é verídico. Isso já está acontecendo. Veja, a gente nem precisa do PL 2630, que já está acontecendo. O governo conseguiu, o Estado, né, conseguiu, na verdade, colocar multa, tirar do ar, né, porque tem uma outra punição aí provável. Então, e o Telegram está falando mesmo, é de regular. E a opinião do Telegram, assim como era a opinião do Google, é a opinião da empresa. Mais uma vez, na semana passada, a gente falou isso também. Se fosse assim, por que não existe obrigação, por exemplo, então, da Rede Globo, vamos falar com todas as palavras, de dar os pontos do outro lado de quem discorda do PL 2630 ou de alguns pontos específicos? Essa é a discussão legítima. Está nessa época, estão discutindo, e a gente fala discussão verbal, né, gente? De forma cidadã, o jeito que é o correto. Cadê a abordagem? Né? Cadê o contraponto? Quem é que pode competir com essas mídias que entram em lares e lugares que nem mesmo essas plataformas conseguem entrar, porque as pessoas do Brasil profundo nem têm acesso? O Telegram é uma dessas plataformas. Tenho certeza que não é a plataforma mais utilizada no Brasil. Talvez seja o próprio WhatsApp, mas não dá para você mensurar o número, né, de pessoas alcançadas como a Rede Globo, como uma CNN, como essas mídias tradicionais. Então, o que a gente vê é só um lado da moeda sendo exposto. Então, o Telegram tem razão, e o difícil, que a gente sabe também, que dificilmente ele terá, assim como no caso do Daniel Silveira, olha o absurdo, alguma chance de reverter o que é justo, o que é lícito, o que é moral, o que está na nossa Constituição, porque se fechou os olhos para tudo isso. O discurso, a narrativa fica acima das leis. E, mais uma vez, a gente está expondo aqui as dificuldades que está ficando esse poder judiciário, que está com ares de absolutismo, algo que eu, pelo menos, e creio que todos que estão aqui, repudia veementemente, né? Que as coisas têm que ser estritamente legais. E a confusão do próprio ministro Alexandre de Moraes, de vítima com réu e etc., né? Ele mesmo se coloca numa posição de que o judiciário teria capacidade de fazer algo que o legislativo não disse. E o Flávio Dino, na reunião de ontem, ainda disse isso, né? Acabou banalizando o instrumento legislar por omissão, como se fosse algo assim, e não é isso que se trata do PL 2630. O Congresso Nacional está no intervalo de discussão disso, então não tem porquê essa insistência, aí sim, do governo federal, agindo junto com a cúpula do judiciário. É extremamente preocupante. Bom, Deixa eu ainda entrar e fazer só uma ligado. observação aqui. Olha só, Sim. os 4 pontos que o Telegram colocou e que o ministro Alexandre de Moraes colocou que era desinformação. Primeiro ponto, eles estão falando que concede muitos poderes de censura ao governo. Gente, é verdade, em vários artigos do projeto se fala que o governo vai regulamentar aqueles textos. Está dando muito poder mesmo de censura para o governo. É a isso que a gente está se opondo. A gente não se opõe a um projeto que retire conteúdo ilícito com uma governança como a da União Europeia, do projeto de lá, da lei da União Europeia, que protege, que não coloca nas mãos de um governo dizer o que pode e o que não pode falar. Lá tem governança, lá tem proteção para a liberdade de expressão. Aqui não. Está certíssimo o Telegram nesse ponto. Segundo ponto, transfere poderes judiciais aos aplicativos. O que eles querem dizer com isso? Que os aplicativos, as redes sociais vão ter que dizer o que pode e o que não pode ser dito. Vão ter que aplicar com rigor termos de uso para derrubar uma série de conteúdos que não são mais aqueles conteúdos que estavam regidos pela lei, que era o nosso protocolo de internet, né, especialmente o artigo 19, que dizia que as redes sociais não são responsáveis pelo conteúdo, salvo no caso de imagens de pornografia, etc., ou quando houver decisão judicial. Então, existe sim uma transferência de grandes poderes para os aplicativos de uma natureza judicial. Eles vão poder, inclusive, atuar preventivamente para moderar, para controlar o alcance ou derrubar publicações, o que é uma espécie de censura prévia. Então, existe sim esse problema. Em terceiro lugar, está falando que cria um sistema de vigilância permanente. Ora, cria, porque as redes sociais vão estar sempre controlando, olhando. Agora, esse sistema até relativamente já existe em alguma medida quando as redes sociais controlam
a não veiculação de materiais pornográficos, o que for. Agora, o problema é que isso vai ser estendido para muitas outras condutas, até às vezes para uma crítica mais incisiva. Então, você corre um risco, sim, existe um sistema de vigilância permanente. E aí, por fim, tem a opinião deles dizendo que é desnecessário. Eu discordo disso, mas eu respeito a opinião diferente. Veja que aqui não se trata de um fato verdadeiro ou falso, mas se trata de uma opinião da empresa. O Telegram acha que é desnecessária a regulamentação, e eu conheço muita gente que eu respeito que diz que é desnecessário, talvez até o Emerson diga que é desnecessário. Eu acho que pode ser aperfeiçoada a regulação para retirada de conteúdo ilícito, não para regulação de discurso, não com poder de censura à liberdade de expressão, mas para retirada de conteúdos que representem crimes. Eu acho que a gente pode aperfeiçoar, então dá para melhorar, mas eu respeito quem entende que é desnecessário. Muita gente fala, olha, já existe regulação contra crime, contra ilícito civil, basta entrar na justiça, pedir uma liminar, tem muita gente que defende isso, e eu respeito. Agora, o ponto é, isso é uma opinião, isso não se trata de informação verdadeira ou falsa, é opinião, a gente tem que respeitar a opinião dentro de uma democracia. E aí o ministro mandou veicular aquele texto com o próprio Telegram, colocando na boca do Telegram, obrigando ele a dizer que era desinformação, que era um induzimento a erro, quando me parece assim que não corresponde à realidade. E é isso que nos preocupa, é que a gente tem um tribunal da verdade, como o PT queria criar, dizendo o que a gente pode, o que não pode dizer, o que é verdade, o que é falso, e ainda que você pudesse criar para avaliar com um contraditório, com ampla defesa, jamais assim, a toque de caixa, uma informação, um fato, se é verdadeiro ou falso, e isso é sujeito à controvérsia. Opinião não, opinião jamais, opinião cada um tem a sua, né? Como diz, cada cabeça uma sentença. Então, me parece uma decisão aí precipitada, absolutamente equivocada, que viola uma série de regras constitucionais legais e que reforça a nossa preocupação que a gente tem em relação à discussão assodada de um projeto que trata de liberdade de expressão no nosso país. Obrigada, Deltan. Ainda ligado a esse assunto, então, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, marcou para o dia 17 de maio o julgamento de várias ações que podem definir as regras de responsabilização das empresas e as redes sociais. Foram pautadas as ações que tratam sobre as regras definidas no Marco Civil da Internet, que exigem ordem judicial prévia para a responsabilização dos provedores pela manutenção de conteúdo ilegal postado pelos usuários das plataformas. Também deve ser julgado um processo sobre a validade de decisões judiciais que determinaram o bloqueio do aplicativo WhatsApp em todo o país em 2020. Emerson, quero ouvir seus comentários sobre essa questão do Telegram, mas também já conta para a gente o que você espera desse julgamento que foi marcado para o dia 17 e se esse resultado pode influenciar a votação do PL 2630. Tá, vamos lá, que o negócio é uma loucura que a gente está vivendo, gente. Vamos lá. Dá para tratar desses dois assuntos em um bloco só, tá? É o seguinte, o que acontece? O que o Telegram diz na prática? O que acontece na prática, tá? Quem está falando aqui para vocês é uma pessoa que atua nessa área, tá? Em todos os processos, sem exceção, todos os processos onde há bloqueio ou banimento de uma determinada conta de rede social, o que a empresa alega na sua defesa? Né? A pessoa entra com a ação e fala, me baniram aqui indevidamente, eu preciso restabelecer, isso é abusivo. A empresa alega o seguinte, excelência, eu posso remover esse conteúdo com base no artigo 19 da internet, do Marco Civil da internet. Por que o artigo 19? Elas distorcem a aplicação desse artigo e alegam que, como o artigo 19 estabelece que se eventualmente o judiciário determinar a remoção do conteúdo pela empresa e a empresa não cumprir, ela vai ser responsabilizada pela indenização, ela vai ser responsabilizada pelo conteúdo gerado pelo terceiro. É isso que estabelece o artigo 19. Mas elas distorcem o artigo. Elas dizem o quê? Excelência, eu fiz o banimento dessa conta, eu removi essa conta, eu bloqueei esse usuário, eu apliquei uma penalidade, seja ela qual for, apliquei shadow ban, enfim, qualquer penalidade. Porque o artigo 19 coloca a responsabilidade sobre as minhas costas, embora não seja isso que o artigo 19 está falando. O artigo 19 não manda a rede social remover. Ela diz que se a rede social for intimada a cumprir uma decisão judicial de remoção e ela não remover, aí sim ela responde perante esse fato de terceiro. Tá? Então o que acontece? O que o Telegram fez? O Telegram, nessa manifestação, ele quis dizer justamente isso. Olha, se esse PL for aprovado da forma em que está, vão transformar justamente essa justificativa que eles jogam lá no processo em lei.
Ou seja, vão empurrar toda a responsabilidade para as plataformas. Na prática, o que isso vai querer dizer? Toda vez que qualquer rede social verificar um conteúdo que possa ser, que tenha alguma celeuma, que tenha, que seja um conteúdo, vamos supor, que tenha polêmica, pode usar bem de forma ampla. Qualquer conteúdo que possa gerar uma polêmica, uma discussão mais acalorada a respeito do assunto, se a rede social achar que, de repente, esse conteúdo pode prejudicar ela, inclusive a ponto de ela sofrer aplicação de multas por parte do Estado, ela já vai lá correndo e remove, automaticamente, sem provocação judicial, sem nada. É isso que o PL vai fazer. E o efeito que isso vai ter é óbvio. Não é um ato antidemocrático. Não é um ataque ao Estado, não é um ataque à democracia. O que isso vai gerar é o óbvio. O que vai acontecer? Se o PL for aprovado da forma em que está, sem ser melhor debatido sobre esse ponto, as redes sociais, eu garanto para vocês, a primeira coisa que vai acontecer, vai ter um banimento em massa. Milhões de contas vão ser banidas. Muitas contas, de fato, era bom que não existissem mesmo. Que são contas que divulgam atividade criminosa, que são contas que reproduzem situações criminosas, com ameaça, com incitação ao crime, com injúria, calúnia, difamação, com coisas gravíssimas, às vezes até pedofilia, umas coisas até piores, e de fato elas não deveriam estar ali. Porém, nesse meio, vão colocar um monte de conta que tenha qualquer tipo de conteúdo que possa trazer um risco para a rede social, ela vai remover. Ou seja, é o Estado usando da censura, colocando a empresa na frente dele. Né? Coloca-se aqui e fala, não, vocês que vão falar, e não pode. E como que eu vou fazer vocês fazerem esse controle? Aplicando multa em vocês. Tá? E essas multas podem atingir milhões de reais. Então, é óbvio que as empresas, né, que geram lucro vão ficar receosas e o efeito vai ser dramático. Vai banir geral. Qualquer tipo de conteúdo que eles acharem que possa ser polêmico, que possa ter alguma celeuma, eles vão remover. Ou seja, é censura sim. É censura. É isso que a gente está explicando desde o começo. E aí agora, né, utilizando essa situação, até teve um influenciador digital, aí um rapazinho que imita a Foca aí na internet, que ele disse que se o Congresso não aprovar esse PL, o Supremo vai revogar o artigo 19. Bom, se o Supremo agir dessa maneira e reconhecer a inconstitucionalidade desse artigo 19, primeiro impacto que vai acontecer, tá? Todos os brasileiros vão ser prejudicados porque a gente vai ficar sem uma legislação para remover conteúdos inapropriados, tá? Porque esse artigo é que garante a remoção de conteúdos inapropriados, de conteúdos criminosos, de conteúdos ofensivos. Se você reconhece a inconstitucionalidade dele, derruba esse artigo, vai ficar pior do que está. A tendência natural é que aumente em muitos crimes, né? Então, qual que é o objetivo da revogação desse artigo? Segundo, as redes sociais vão ficar mais à vontade? Não, elas não vão ficar mais à vontade, né? Pelo contrário, o que vai ter de processo judicial de pessoas pedindo para remover não está no script. Vai gerar prejuízo. Das duas formas fica ruim. Então, se tirar esse artigo 19 do jeito que está, que ele garante uma certa segurança e viabiliza, inclusive, a remoção de conteúdos inadequados, de fato inadequados, mas que ficam sob a análise do judiciário anterior, vai ser uma bomba atômica, né? E querem fazer o quê? Fazer isso para forçar a aprovação no projeto de lei que vai transformar a situação da mesma forma, né, que vai impor que a empresa realize esse controle de conteúdo, né, sob pena de aplicação de multa, e pior, né? Quem vai definir as regras do que deve ou não ficar é o próprio Estado. Então, é uma censura indireta. É uma censura direta da plataforma e a censura indireta do Estado. Isso é óbvio. Foi isso que o Telegram disse, né? E o próprio julgamento, né, acelerar o julgamento desse artigo 19, para discutir essa questão de legalidade ou não, indica que o Telegram está certo. E que a Google também estava certa, porque o que eles estavam alertando era justamente isso. Se vocês colocarem a responsabilidade de conteúdos gerados por terceiro integralmente sobre a plataforma, a gente vai ser obrigado a remover tudo. Então, assim, vai ter um impacto absurdo na rede social. Nós teremos milhões de contas banidas. Repito,
contas que não deveriam de fato estar lá, mas também contas que de repente não cometeram absolutamente nada. Né? Um simples assunto polêmico pode ser motivo. Vai censurar. Na prática, é o que vai acontecer. Eu falo isso porque nos processos as redes sociais alegam isso. Olha, eu tiro os conteúdos aqui, eu movi a página porque eu não quero ser responsabilizado. Né? Porque o artigo 19 lá fala que se eu não remover, eu vou ser penalizado. Mas não é verdade isso. Ele fala que, repito, o artigo 19 ele estabelece que a rede social, a plataforma, seja ela que for, ela só vai ser responsabilizada se, após ordem judicial, ela resistir ao cumprimento da obrigação. Né? Mas distorceram. Enfim, rede social distorce. Essas próprias decisões absurdas aí acabam virando um caos, né? Porque deixam um nível de instabilidade jurídica nunca antes vista no país. Né? E eu estou falando isso porque eu fico muito preocupado porque essa situação até dessas reformas forçadas aí, porque uma coisa tem que ser certa, gente. A gente tem que parar com esse negócio de PL das fake news, PL da censura. Não é PL da censura e não é PL das fake news. É uma reforma sistemática do Marco Civil da internet. Essa começa por aí. É uma reforma absoluta do Marco Civil da internet. Isso vai impactar não só plataformas de redes sociais, vai impactar praticamente todas as empresas de tecnologias também. Tá? Tem muito cliente, inclusive, que está preocupado com essa situação, porque vai ter que fazer determinadas adaptações no sistema, já esperando, porque eles trabalham muitas vezes com integração junto com rede social. Isso também vai impactar esse setor. Né? Então, assim, o negócio é muito maior do que parece. Não é simplesmente uma questão de regulação, de tirar uma coisa ou outra. Lembrando, outra falácia, né? Também é muito divulgado, de que já existe, não existe regulamentação. Ué, mas se não existe regulamentação, por que vão julgar lá a questão do Marco Civil da internet? Né, do artigo 19. Outro ponto, falam também que não tem legislação. Ué, mas se não tem legislação, por que tem o artigo 19? Entendeu? Por que estão querendo discutir justamente esse ponto? Legislação penal, civil, etc. Tem um monte de coisa, a gente já cansou de falar aqui no programa, que tem regulamentação. Então o objetivo não é esse. Qual que é o real objetivo desse projeto de lei? O texto que atualmente está, vai ter esse impacto? É óbvio que vai ter esse impacto. Né? Então está errado. Não deveria nem ser revogado, nem reconhecida a inconstitucionalidade desse artigo 19, da mesma forma que não pode ser aprovado o projeto de lei da forma que está. Vai ser um impacto absurdo, vai gerar censura. Né? E a própria decisão do ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito ao entendimento dele, está indicando justamente isso. Né? Porque, como bem dito aqui pelo Deltan e pela Fabiana, não só removeu, ou seja, já é censura, como impôs uma autoincriminação para a pessoa. Né? Você vai remover e você vai falar que o que você fez é fraudulento. Obrigar uma confissão que não existe, sendo que ela só está constatando o óbvio. Então, assim, não tem como aceitar isso como normal. Né? Eu fico perguntando, até que hora os juristas vão ficar assistindo isso sem abrir a boca, sem falar nada? Né? Alguma coisa precisa ser feita e isso precisa ser debatido com profundidade. Não pode ser aprovado dessa forma. Nem fatiando como já estão querendo fazer. Fatiando pedaços do inquérito, fatiando pedaços da lei, essa parte vai colocar em outro projeto de lei, essa aqui vai virar uma bagunça. Né? Tem que organizar e falar, primeiro, é uma reforma do Marco Civil da internet. Segundo, os pontos que a gente tem críticos do Marco Civil da internet são esse e aquele. O que a gente pode fazer para melhorar? Isso e aquilo. Vamos debater com a sociedade. Vamos debater com as empresas, com todo o setor de tecnologia. Qual que é o impacto que isso vai trazer? Não só para as redes sociais, mas também para as empresas que exploram as atividades acessórias das redes sociais também vão ser impactadas. Isso que precisa ser feito. Mas parece que nada disso é feito. Né? O que preferem fazer? Vou determinar a remoção, não vou permitir falar sobre o assunto, só pode falar bem do assunto, só pode falar bem do PL, viola o princípio da isonomia, viola até o princípio da inocência. A gente chegou nesse ponto de coisas. Né? Porque a decisão mesmo que colocou, mandando o Telegram reconhecer, por determinação do Supremo Tribunal, a empresa Telegram comunica. A mensagem anterior do Telegram catalisou flagrante ilícita desinformação atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário e ao Estado de Direito e à democracia brasileira. Que loucura é essa, gente? E a gente está tratando isso com normalidade. Isso não tem nada de normal. É um absurdo completo. Então, eu registro aqui tanto meu repúdio em relação a essa tentativa de revogar o decreto, como também em relação a esse texto atual do jeito que está. Né, que até agora ainda está confuso, porque cada hora manda um texto final. Não pode ser aprovado desse jeito.
E o Telegram e a Google e todo mundo que está debatendo isso tem razão. Basicamente é isso. Obrigada, Emerson. Pessoal, a Fabiana precisou sair, então hoje não contaremos com as suas considerações finais, mas na quarta-feira que vem ela estará com a gente de novo. Antes da gente encerrar o programa, eu vou pedir só para o Deltan explicar para a gente essa notícia de que o Tribunal Superior Eleitoral agendou para o próximo dia 16 o julgamento que pode levar à cassação do mandato de Deltan Dallagnol, um recurso apresentado por partidos de esquerda do Paraná. No Paraná, PT, PCdoB e PV questiona a elegibilidade do ex-procurador. Deltan, por favor, explica para a gente. Sim, Lorena, é uma ação absurda, movida num intuito de vingança por partidos de esquerda, essa Federação Brasil Esperança, PT, PV, PCdoB, que objetiva caçar meu registro de candidatura. Bom, em primeiro lugar, essa ação ela é absurda. Por que ela é absurda? Porque ela tem dois fundamentos, mas os dois são estapafúrdios. O primeiro fundamento, eles alegam que eu seria inelegível porque eu teria uma condenação transitada em julgado na seara administrativa por algo que caracteriza improbidade administrativa por desaprovação de contas, que caracterizaria a improbidade administrativa, mais uma vez. Existe essa condenação? Não. O que existiu? Existiu um procedimento do Tribunal de Contas da União absurdo, cheio de ilegalidades, que a gente conseguiu suspender, já tem uma ação anulatória desse procedimento do Tribunal de Contas, e é um procedimento que não transitou em julgado administrativamente, não chegou ao final. Então, o primeiro argumento não se sustenta em pé. Qual é o segundo argumento? O segundo argumento é o de que eu teria, quando eu sair do Ministério Público, processos administrativos disciplinares contra mim que me tornariam inelegível. É verdade isso? Não, não é verdade. Tem uma certidão do Conselho Nacional do Ministério Público de que quando eu saí do Ministério Público não tinha nenhum processo administrativo disciplinar contra mim. Aí eles dizem, não, mas ele tinha reclamações. Reclamação qualquer um pode fazer. Você vai lá e faz uma reclamação e eles instauram um processo de reclamação, examinam e só se for viável, só se fizer sentido aquela reclamação, eles convertem em processo disciplinar. E eu não tinha nenhum convertido em processo administrativo disciplinar. O próprio Tribunal Superior Eleitoral já tem um precedente muito claro sobre isso, no caso do ex-juiz federal Sérgio Moro, que quando saiu também tinha reclamações, mas não tinha processos disciplinares. E o próprio TSE já disse que esse argumento não cabe, porque a lei fala expressamente em processo administrativo disciplinar e não em reclamações, porque reclamação, em geral, a gente sofreu aí dezenas e dezenas de reclamações e elas eram arquivadas a rodo porque não tinham nenhum fundamento. Então, as duas alegações, elas não prosperam. Tanto é que, na primeira instância, o parecer do Ministério Público Eleitoral foi favorável a mim. O julgamento do TRE foi unânime favorável a mim, depois de 2 pedidos de vista para analisar o caso nos detalhes e analisar a fundo. Foi para o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral Eleitoral, ou seja, o Ministério Público Federal, que atua perante o TSE, perante o Tribunal Eleitoral, mais uma vez me deu razão, dizendo que estava correta a decisão, que não existe nenhuma razão para me caçar, para caçar meu registro de candidatura, e agora o caso vai ser julgado no Tribunal Superior Eleitoral, onde nós esperamos que o julgamento possa ser técnico e não político, ainda mais num contexto em que a gente vê o intuito do sistema de se vingar contra mim, de se vingar contra Sérgio Moro, algo que a gente vê nas falas de Lula, algo que a gente vê nas falas do ministro Gilmar Mendes. Existe esse contexto de tentativa de vingança, de busca de desconstruir, de destruir, de matar, de derrubar, de anular a nossa força, porque a gente tem uma força antissistema, a gente tem a força técnica contra o sistema, em grande medida, corrupto, contra o qual a gente se insurgiu buscando defender 2 coisas, honestidade e competência na vida pública. É um sistema que, não, em grande medida, não nos tolera e que vai buscar fazer de tudo. E essa é a única razão para ter alguma preocupação, porque na técnica, dentro da bola, dentro das 4 linhas do campo, é um caso bastante claro que é um absurdo. Então, e uma eventual decisão ainda está impactando o voto de 350 mil paranaenses aproximadamente, na qualidade de candidato mais votado, por parte de pessoas que depositaram sua fé não em Deltan, não em pessoa, mas nas causas que a gente representa e no quanto a gente defendeu, sempre com afinco, com boa técnica, com dedicação, com competência, boas causas que representam os paranaenses. É isso que a gente vai continuar fazendo, mesmo contra falas absurdas como aquelas do ministro Gilmar Mendes, que atacou Curitiba, atacou a nossa região, atacou a nosso índole paranaense de buscar honestidade, competência, correção,
algo que, numa crítica, num ataque do ministro Gilmar Mendes, que é incompatível até com o próprio cargo que ele ocupa. Então, essa é a situação do julgamento da semana que vem, e eu conto aí com a torcida, orações de todo mundo a respeito desse julgamento. Obrigada, Deltan. Bom, durante o programa teve gente que assinou a Gazeta do Povo e levou de brinde o livro 51 Leis Absurdas do Brasil que você não conhecia, do autor André Costa. Eu vou aproveitar para repetir que essas são as últimas unidades. Não fique esperando, essa promoção é exclusiva do Fora dos Autos e você não encontra no nosso site. E o preço também é exclusivo, R$ 16,50 por mês no primeiro ano da assinatura anual. Dá menos de R$ 200 por um ano de acesso. Você vai ler colunas como as de Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, Guzzo, Tamea Danelon, Cristina Grêmio e mais de 40 colunistas. E, claro, ter acesso a todos os conteúdos do melhor jornal do Brasil. Tudo que você precisa é entrar agora no link da descrição do vídeo. É só para quem nos acompanha aqui e ainda não assina o jornal. Aproveite antes que o nosso lote de livros acabe. Muito obrigada, Deltan, Emerson, Fabiana também, que precisou sair, pelas considerações de vocês. Convido, então, cada um a se despedir e fazer suas considerações finais. Emerson, por favor. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa, né? É muita informação, a gente tem que falar bastante, infelizmente os temas acabam sendo muito complexos, né? Daria até para a gente estender um pouquinho mais, mas a gente tenta compactar para deixar no formato mais confortável até para todos, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se Deus quiser, a gente está novamente aí na próxima semana e deixar um pedido especial aqui para você, como sempre, né? Se você luta pela liberdade de expressão e reconhece a importância desse direito, que agora você está vendo na prática, né? Como, por exemplo, todo esse embate aí, esse debate, inclusive, que vem sendo realizado acerca do PL 2630 e a importância da preservação desse direito, né? O quanto esse direito é importante para a gente melhorar, a gente aprimorar como ser humano, como sociedade, enfim, como Estado brasileiro, né? Então, se você pensa dessa forma também, assine a Gazeta do Povo, nos acompanhe aí e ajude a gente a continuar realizando esse trabalho aqui, junto com todos aqui que estão presentes, tá? Um grande abraço para vocês e até a semana que vem. Legal, Emerson, obrigado, Lorena, obrigado, um abraço para a Fábio, que já acabou precisando sair. Eu queria agradecer a todo mundo que está nos acompanhando e convidar vocês para participar da campanha pela liberdade de expressão da Gazeta do Povo, e você participando dessa campanha da Gazeta do Povo, você vai receber gratuitamente o acesso a um curso sobre liberdade de expressão que é ministrado pelo Guilherme Cunha, que é um excepcional professor, que vai trazer os fundamentos para você entender melhor esse assunto que a gente está discutindo e entender melhor as razões das preocupações que nós temos em relação a esse projeto das fake news, em relação a essas decisões que impactam o nosso direito mais fundamental, que é a gente poder falar. Hoje, falar pelas redes sociais, falar no Twitter, no Facebook, no Instagram, em grande medida, a nossa capacidade de falar. É como assim, você suprimir isso é mais ou menos como antigamente você apertar o pescoço da pessoa para a pessoa não poder falar. A liberdade de expressão evoluiu, hoje a gente se comunica e chega a muito mais pessoas, muito mais do que pelo discurso, pela voz, indo a um congresso, subindo numa praça pública, a gente se comunica muito mais por meio das redes sociais. É um assunto super importante, está demandando a atenção de todo mundo, é importante que você entenda, que você tenha um olhar crítico sobre isso, que você ouça os diferentes lados, que você forme a sua opinião e que você possa estar junto conosco, defendendo esse direito fundamental que é de todos nós nesse momento crítico para o nosso país. Então não esqueça de participar da campanha, assine a Gazeta do Povo, como eu assino há anos por acreditar nesse jornal, e esperamos você no próximo programa na semana que vem. Abraço, Emerson, abraço, Lorena, Fábio, todos, beijos e abraços. Obrigada, pessoal, e obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e até semana que vem. Tchau, tchau!